Justiça manda Jean Willis apagar posts contra empresário bolsonarista. Boa notícia, parabéns à Justiça, o TJ de São Paulo, que determinou que o ex-deputado federal Jean Willis remova publicações contra o empresário e presidente do PTB São Paulo, Otávio Facuri. Bom dia Timóteo, bom dia Vanessa, bom dia Gabriel, bom dia nossa audiência maravilhosa aí da rádio Ouro Negro FM e o pessoal da Brado Rádio aí na internet. Que falar do Jean Willis, né? O Gabriel falou bem, ele não passou de um BBB que só fez ainda confusão naquela época dentro da casa. Acabou ganhando, eu me lembro, porque vendeu uma ideia de que a segunda colocada, que era a Graziela Mazzaferro, não precisava do dinheiro, porque ela já era linda e tinha uma carreira inteira. E daí, já começou o mimimi ali, né? O mimimi realmente já começa lá no Big Brother e dali não para mais. Ele foge do Brasil depois de ter o seu nome conectado lá a uma autorização de entrada no dia da facada de Bolsonaro na Câmara, e não explica isso, e aí é eleito assim na bacia das almas, como a gente diz, para esse segundo mandato, que ele se recusa a cumprir, entregando então para o marido já falecido do Greenwald. Então, assim, o que esperar dessa pessoa? Nada, não dá para esperar nada. E ainda bem que pessoas agredidas por ele estejam realmente levando as coisas à justiça, porque a gente está muito acostumado a ver a esquerda bater e não acontecer nada, falar mentira, fake news, tudo que eles podem, eles fazem, quase como uma anuência da mídia e, principalmente, muitas vezes com a anuência da justiça. E eu fico muito feliz que, dessa vez, o Otávio tenha conseguido a fazer ele apagar os posts e colocar ele no seu lugar. Eu lembro que ele também, essa semana, protagonizou uma cena lamentável com o governador do Rio Grande do Sul, que é uma pessoa que é homossexual, todo mundo sabe, e aí chamou ele de homofóbico. Quer dizer, é surreal isso. Quer dizer, o governador, que teve a honraria de assumir a sua vida privada de uma forma pública no final do seu mandato, vem o seu Jean Willis e ataca o governador do Rio Grande do Sul porque ele disse que não ia acabar com as escolas militares no Rio Grande do Sul. São escolas muito antigas, são escolas que estão aí há muito tempo, é um projeto que está funcionando bem no Rio Grande do Sul, e aí, simplesmente porque não concorda com ele, como todas as pessoas da esquerda, ele sai atacando, chamando de homofóbico e xingando. Esse é o tipo de pessoa que se aproxima aí desse desgoverno, que dá beijinhos em primeira-dama e que agora quer cargo para mandar na comunicação do governo. É praticamente uma piada. Gente, Valdemar comunica a expulsão de deputado que fez o L. O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, acaba de avisar que o deputado Yuri do Paredão avisou a ele que ele será expulso por causa da foto em que fez o L ao lado de ministros de Lula. Os dois estão reunidos neste momento no escritório da Legenda em Brasília. Isso foi ontem, né, à tarde, 2 horas e 40 minutos. Olha, eu acho que mais do que tudo, o que o Yuri do Paredão cometeu foi um estelionato eleitoral, porque ele vendeu uma imagem completamente diferente daquela que ele acabou demonstrando depois de eleito. Então, eu acho que isso realmente é o que mais pesou nele, foi esse estelionato, foi ele ter enganado eleitores do presidente Bolsonaro, dizendo que estaria do lado dessa agenda, quando de verdade nunca esteve ao lado dessa agenda. E aí essa expulsão, primeiro, ela é meio, como diríamos, o PL hoje, eu estava fazendo uma análise, é um partido com 99 deputados, cuja 20 não estão alinhados com a direita ou com o bolsonarismo, como queiram. Então, mas 80-20 é um número grande, né? Essas são 80 a favor e 20 contra, agora 19. Eu acho que inimigo é melhor em outro partido do que no seu próprio, né? Melhor, se é para ser inimigo, é melhor estar lá do outro lado, é melhor que ele seja um inimigo conhecido do que um aliado inútil. Então, eu acho que ele fez bem, né? Claro que foi para a galera ver, né? Ou até para chamar a atenção desses outros 19 que estão desalinhados, porque a pressão dentro do partido, nas comissões, nas reuniões, é forte também, porque 80 contra 20 é um número razoável dentro de um partido. E eu acho que o caminho mesmo que a direita tem é justamente ir aos poucos, durante aí os próximos 20 anos,
tomando esse partido para si, né, já que já é, hoje, a grande maioria dos partidos, dos deputados desse partido já serem da base da direita e do presidente Bolsonaro. Então, só tem esse caminho mesmo, é fortalecer o PL, expulsar os incautos e deixa ele, vai se abrigar aí em outro partido. Melhor para nós, na hora de fazer conta, a gente não se engana, faz a conta certa. Ou seja, nós temos agora 99, 80 a favor e 19 contra. Essa é a lista. E é essa lista que a gente tem que estar de olho o tempo todo. Falar da notícia principal, farra das viagens. Ministro de Lula embolsou dinheiro público com esticadinhas em agendas. Olha a bomba aí. É farra total. Essa matéria não é do Brado Jornal. Essa matéria é da jornalista Jéssica Ribeiro e do jornalista Jonatas Martins. É do Metrópolis, viu? Esse ministro, como disse a Vanessa agora, ele já está nas páginas dos jornais faz tempo. Teve a ver com uma estrada também, que ele mandou uma emenda para passar na frente da porta da fazenda dele. Depois teve esse negócio da FAB. E agora tem essa farra com dinheiro público. Mas veja bem, como é que o Lula vai falar alguma coisa se ele mesmo é o rei do esbanjamento de dinheiro público em viagens? Se tem alguém que viaja e gasta o nosso dinheiro a rodo, é o Lula. Diz que só em viagens, desde o início do ano, foram 2,5 milhões de reais, né? E no cartão dele, né? Imagina você se um ministro vai ficar com pudor de gastar 85, 100 mil reais, ele acha até palhaçada, né? Agora, além das páginas dos jornais, pela gastança e pelos desmandos desse ministério, eu não vi ainda nas páginas dos jornais a que serviu o ministério nesses primeiros 6 meses de governo. Nada, zero. O que ele fez de trabalho para receber tanta diária? Onde que ele fez realmente a diferença? O que ele está fazendo? Será que está trabalhando ou só está lá ocupando o cargo? Eu falo sempre que esse ministério é disfuncional. Você não vê nenhuma pessoa tendo uma atitude realmente para melhorar a vida do brasileiro, para melhorar a sua vida. Eles só nos custam dinheiro, na verdade, e não fazem nada, a não ser frequentar páginas de jornais e esbanjar dinheiro público. Mas essa agora, esbanjamento, é a regra do PT. Bom dia, Rádio Brado. Bom dia, Timóteo. Bom dia, Vanessa. Bom dia a toda a equipe e todos os ouvintes que acompanham a Rádio Brado. Eu queria dar os parabéns à comentarista Tati Mandelli pelos seus excelentes comentários. Olha aí. Sempre muito conscientes, embasados e muito técnicos. E a parte que eu mais gosto da Tati é que ela não precisa dar cutucada em ninguém para os seus comentários ser relevantes. Parabéns, Tati, continue sempre assim. Nicolas, após a fala de Lula, o Nicolas Ferreira, nosso querido deputado federal, cobra o ministro Silvio Almeida. Desapareceu, disse o Nicolas Ferreira. Pois é a mesma coisa que a gente viu no caso anterior, né, do outro ministro. Não interessa o que fazem, né? Um passa o pano para o outro. Então, se o Lula falou... Eu vi várias pessoas defendendo, dizendo que foi um mal-entendido, que ele se expressou que ele falou, né? Então, a passação de pano, quando é o descondenado que fala, é gigante. Todo mundo passa pano. E é lógico que o Ministério não vai falar nada contra o chefe. Vocês já viram algum ministro ir falar contra o Lula? Assim como o Lula também não comenta o caso dos ministros. Assim, eu seguro a tua onda e tu segura a minha. Então, não existe. Esse purismo da imprensa de que cada vírgula valia, só valia para o presidente Bolsonaro. Isso nunca valeu para ninguém mais. Metade das bobagens que o Lula falou, inclusive essa que queria exterminar os bolsonaristas numa fala horrorosa, né, completamente do amor que ele teve essa semana, junto com essa aí sobre a comunidade afrodescendente. Quer dizer, como é que a gente pode imaginar que existe mídia ou imprensa no Brasil, gente? É claro que não existe mais. Porque se vocês lembram, Bolsonaro bastava uma vírgula, o mundo caía em cima dele. Agora o Lula fala absurdos, diz que vai exterminar com 58 milhões de bolsonaristas, que quer extirpar isso do Brasil, e a mídia acha bonito. Acha bonito. Não diz nada. Não diz nada. Sabe por que não diz nada? Porque está paga, porque está recebendo, porque é parte interessada na história.
E isso as pessoas precisam acordar. E o único jeito de você acordar para isso é desligar a televisão. O Exército demorou... a Revolução foi em 64, que demorou 40 e tantos anos para voltar a ser uma força respeitada pela população brasileira. E conseguiu, com isso, com essas declarações, com isso de dizer que nós estamos numa democracia com preso político, né, com deputado preso, com arbitrariedades de todo tipo, que nós somos uma democracia pujante, tudo isso, cercou os manifestantes, 1.200, cercou e colocou num ônibus homem, mulher, criança, cachorro, de tudo, e esse é o tal do Exército que faz questão de ficar isento. Isento contra uma narcoditadura é um tipo de isenção que não cabe a um exército, a não ser que seja o exército da Venezuela. Bora lá. Arquivo de suborno de 10 milhões de dólares de Biden divulgado. Chefe disse que foi coagido a pagar Joe, estúpido Hunter, ele falou assim, em alegações bombásticas. Eu queria chamar a atenção a esse assunto do FBI. Como é que foi essa história? Porque muitos, talvez, ouvintes não saibam. O Hunter Biden largou o computador para ser consertado numa empresa... Imbecil, né? Uma empresa, porque o computador não estava funcionando, largou o computador lá. Pela lei americana, depois de um ano que um computador foi dado para conserto, se o dono não aparece, quem fez o conserto passa a ser dono daquele bem. Então, o dono da empresinha pegou o computador, foi limpar o computador, copiou o hard disk, viu aquele absurdo, no mesmo momento encaminhou para o FBI. Repare, isso acontece quase um ano antes da tal matéria no New York Post. E aí ele lá, dono da oficina, ficou esperando a bomba estourar, e nada, e nada, e nada, e nada. Ele tinha feito uma cópia, além da que ele entregou para o FBI, e aí ele mandou essa cópia lá para o... Como é o nome dele? Mandou para o New York Post, mas mandou primeiro para aquele que foi prefeito de Nova York. Rudolph Giuliani. Rudolph Giuliani. Mandou para ele encaminhou para o New York Post, foi matéria, e aí, imediatamente, essa matéria foi suprimida da informação, foi considerada fake news, disse que era um complô da Rússia contra os Estados Unidos, e jogaram tudo isso para baixo do tapete. Só que o que deixa todo mundo preocupado, primeiro é isso, é uma espécie de estelionato eleitoral, porque tem provas sobradas ali do envolvimento dele, tanto com a Rússia como com a Ucrânia. Isso teria mudado o voto, provavelmente, de muitos americanos. E essa história foi jogada, porque era época de eleição, para baixo do tapete. Com o passar do tempo, o FBI acabou tendo que se pronunciar, e aí estamos já quase no fim do mandato do Joe Biden, sem ainda saber o que o FBI devia ter investigado mesmo antes da denúncia do New York Post. E, para vocês saberem, o dono dessa oficina está foragido, porque tem medo de ficar nos Estados Unidos. Não, e nesse contraponto, né, das 10 principais cidades mais violentas do Brasil, 6 estarem na Bahia, a gente vem passando aí pela rua e tem lá, né, passando assim, o outdoor ali, do chegando, né, dizendo que nunca está fazendo uma revolução na segurança pública, que a segurança pública da Bahia está maravilhosa. É isso que eu digo, a propaganda é a alma do negócio, não é mesmo, Timóteo? Olha aí, o dado mostra que em 17 anos de governo PT, a Bahia tem das 10 cidades mais violentas do Brasil. Tá bom para você? E olha só, Jequié, que é uma cidade pequena, Santo Antônio de Jesus, Simões Filho, que é onde foi com a fábrica. Olha isso. Vocês acham que isso vai atrair turista? Ou empresários? Ou empresas? Claro que não. Isso foi um desmonte na segurança pública da Bahia, que em 17 anos botou a Bahia nesse quadro horroroso. E aí agora é só fazer outdoor e dizer que está revolucionando a segurança pública para quem está chegando aí, né? E aí a gente vê isso. Tudo desse governo a gente não acredita, porque os dados mostram exatamente o contrário do que mostram as campanhas de outdoor na cidade.